Bom dia, senhor presidente Garibaldo Mendonça, queridos colegas deputados, imprensa, a quem eu saúdo sempre em nome da querida TV Alese e as rádios que estão dando cobertura às nossas sessões diariamente. Eu hoje, inicialmente, quero destacar um assunto do qual fui vítima no último final de semana, sobre crimes cibernéticos, onde tive a minha conta de Instagram de mais de 7 anos totalmente hackeada e que até agora, em que pese as denúncias, em que pese as tentativas de recuperação, Garibaldi, não logrei êxito em razão do nível de profissionalismo dos homens. Então a gente precisa estar fazendo esse esclarecimento e esse destaque para que colegas deputados, classe política em geral, pessoas que utilizam, essa plataforma como inclusive meio de trabalho, fiquem atentos, porque os crimes cibernéticos eles têm ganhado uma proporção extremamente grande e a gente fica meio atônito, Sexta-feira à noite, e quando eu vi estava deslogado do meu Instagram, meu e-mail já tinha sido substituído e o telefone estava na Turquia, Infelizmente, inclusive, na Turquia, que tem passado pela tragédia que tem passado, a quem eu também deixo aqui os nossos sentimentos e as nossas manifestações de apoio a todas as vítimas que têm sofrido, só números oficiais, mais de 28 mil mortes entre Turquia e Síria, e infelizmente subindo uma tragédia que não se repetia desde 1939, que foi o último grande terremoto naquela região, e quando trata de seres humanos, importa a todos nós, eu não tenho dúvida. E eu deixo aqui o meu registro para que tomem cuidado, não cliquem em links que não sejam conhecidos, porque um nível de hacker que está cada vez mais especializado para tirar o acesso das pessoas. Agora meu Instagram virou uma página de Naruto. Eu até pensava que era Arthur, porque meu menino Arthur gosta de Naruto, assiste todos os dias. E aí ontem de manhã estava uma live de Naruto. Será que recuperei? É Arthur que está acessando? Mas não, era o bendito, o maldito hacker, professor Rivadavio, que estava fazendo esse tipo de ação. E, fé em Deus, a gente está tentando prestar também um boletim de ocorrência aqui na Delegacia de Crimes Cibernéticos para que possa encaminhar as investigações. Outro assunto que foi amplamente tratado na Casa do Povo de Sergipe, a questão do piso nacional da enfermagem. É uma luta que não é de agora, é uma luta que obviamente começou na nacional e que todos os políticos do estado de Sergipe se manifestaram nas suas redes sociais como coautores ou como partícipes da aprovação do piso nacional da enfermagem. E a gente, enquanto deputado, não pode deixar de empenhar o nosso apoio aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, que, como falou muito bem Linda Brasil, de heróis da pandemia para vilões do orçamento. Enquanto a gente vê no estado de Sergipe, deputada Linda, aumento de imposto, quando a gente vê no estado de Sergipe criação de cada vez mais cargos em comissão, a gente deixa de estar dando valor àqueles que estudaram. Obviamente que todos os servidores, lato sensu, têm sua importância para o funcionamento de qualquer governo e de qualquer instituição, mas, sem sombra de dúvida, as classes que compõem os efetivos de qualquer estado, município ou do seu país, é o Estado propriamente dito, porque passam-se os políticos e permanecem sempre os seus servidores efetivos ou aposentados. E a gente aqui pede, nessa demonstração clara que o deputado Jorge trouxe sobre aumento da arrecadação no estado de Sergipe, todos os anos, em forma até consecutiva, que a gente possa, sem dúvida nenhuma, pagar o piso nacional
dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem. E já me comprometo com a categoria, hoje quando vinha para Aracaju, em contato com o prefeito Adailton, para dizer que não falei das flores da minha querida Itabaiana, que também já abriu negociação e já abriu, né, um atendimento aos enfermeiros, porque a Itabaiana meio que já paga acima do próprio piso que foi estabelecido. Alguns somente que estão iniciando é que ainda não chega no piso nacional da enfermagem, mas a grande maioria dos enfermeiros concursados da querida Itabaiana, ele já recebe esse valor, né, acima, da mesma forma que acontece com os professores, com o piso nacional do magistério. E a gente pede aqui também pela categoria dos policiais, porque ouvimos, deputado George Passos, que a periculosidade que foi prometida de forma no apagar das luzes da campanha do segundo turno pelo governador, né, Fábio Mitidieri, que talvez, né, virá uma proposta para que se pague a periculosidade de forma parcelada durante os 4 anos. E aí, né, seria meio que contemplado a periculosidade da polícia, e a gente sempre precisa estar fazendo referência à nossa briosa polícia, tanto militar quanto civil, e os bombeiros do estado de Sergipe, porque é inadmissível que um jovem, talvez de 19 anos, venha receber R$7 mil de salário, enquanto um policial que está há 25 anos trocando tiro na rua, não tenha esse mesmo montante, e muito menos respeitada a sua periculosidade pelo estado de Sergipe. E eu não tenho dúvida que será uma luta nossa também, assim como os enfermeiros, professores, os policiais do estado do querido Sergipe. E, atento à fala do querido deputado Chico do Correio, que trouxe aqui um assunto extremamente importante sobre o canal de Xingó e a importância desse canal para o estado de Sergipe. Destaco mais uma vez que, sem dúvida nenhuma, Chico, a gente precisa implementar este canal, mas primeiro precisamos cuidar dos perímetros irrigados do estado de Sergipe, que estão totalmente abandonados. Perímetro irrigado da Ribeira, que possui 466 assentados. Na época do governador Marcelo Deda, ninguém desse perímetro irrigado pagava taxa de água, porque o Marcelo Deda, na época, entendia de que era preciso subsidiar, através da Cohidro, a produção hortifruti e granjeira. Ou seja, temos 466 lotes, mas, obviamente, o número de famílias que trabalham nesses lotes é muito superior, porque tem lotes que 2 famílias trabalham, que 3 famílias trabalham, que 4 famílias trabalham. E, infelizmente, já do meio para o final do governo Belivaldo Chagas, aconteceu de que a Cohidro passou a cobrar essa taxa de água dos perímetros irrigados lá da Ribeira, em Itabaiana, de forma trimestral. E agora, né, todos estão passando por terríveis dificuldades, inclusive no período da pandemia, e esse valor da taxa cobrada aos irrigantes, ele é mensal. Alguém aqui sabe alguma planta que produz em 30 dias? Alguém aqui já plantou coentro, alface, tomate? Alguém aqui já plantou repolho? Não existe nenhum tipo de plantação que dê em 30 dias. Portanto, é extremamente necessário que a gente levante a voz, que obviamente é importante que tenhamos aqui o perímetro, né, o canal de Xingó. Claro, eu concordo plenamente com o Chico, porque vai principalmente beneficiar uma região colapsada, inclusive, pela água. Mas alguém aqui já esteve no perímetro irrigado Jacarecurituba, em Poço Redondo, para ver o nível de abandono? E é óbvio que a competência ali é da Codevasf, mas está contido dentro do estado de Sergipe. Alguém dos queridos amigos e colegas deputados estaduais já teve no perímetro irrigado da Jacarecica 2, que abrange a parte de Riachuelo, uma parte de Malhador, que está totalmente abandonado, com água ofertada 24 horas por dia, um perímetro extremamente improdutivo. Então, assim, quando vamos falar
em produção, em emprego e renda, em geração de emprego e renda, primeiro precisamos fazer uma análise das nossas deficiências. Eu trarei na próxima semana os vídeos do estado de abandono do perímetro da Jacarecica 2, que não tem nenhum tipo de taxa, né, diga-se de passagem, é todo por gravidade, porque a barragem Jacarecica 2 está no alto e o perímetro está na parte de baixo, mas totalmente improdutivo, porque as pessoas que estão fazendo uso do perímetro não têm mínimas condições de começar a plantar. Então a gente está falando do negócio grande, das coisas extremamente boas para o Estado, mas não estamos tomando conta nem do que é elementar, do que a gente já tem. Inclusive o Jacarecica 2, que atinge Areia Branca, que atinge Itabaiana, inclusive é a água que o povo de Itabaiana bebe. Eu fazia uma denúncia, né, Garibaldi, quando era vereador da cidade de Itabaiana, porque o próprio Fantástico, ele trouxe uma denúncia sobre a presença de agrotóxicos nas grandes barragens que abastecem a nossa população, e as barragens do estado de Sergipe todas estão com níveis extremamente excessivos de presença de agrotóxicos. Ou seja, o esgoto da cidade de Itabaiana, a grande parte, mais de 60%, desemboca na Jacarecica 2. Então a gente está dando ao nosso povo esgoto e veneno ao mesmo tempo, através da Companhia de Saneamento Básico, da DESO, né, que é quem faz a captação e distribuição de água no estado de Sergipe. Um problema extremamente sério, para que a gente comece primeiro com o dever de casa, para que a gente comece primeiro fazendo o nosso papel, gerando emprego e renda sem primeiro desempregar, como a gente falou aqui da DOC Calçados. Como é que a DOC Calçados demite 500 funcionários e a gente está falando de emprego e renda? Emprego e renda é para quem não deixa desempregar primeiro, porque senão vamos ficar no ciclo vicioso. Eu gero 500, perco 600, estou com menos 100. É uma questão de lógica. Então eu quero, né, pedir a sensibilidade desta casa para que olhemos atentamente para os nossos perímetros irrigados, tanto para os produtores que estão sofrendo, que estão quebrando, literalmente, e repita-se, durante o governo Marcelo Deda, não se pagava taxa de água no perímetro irrigado da Ribeira em Itabaiana. Depois, no final do Belivaldo, foi criada uma taxa trimestral e agora uma taxa mensal naquele perímetro, e que, diga-se de passagem, sofre com uma falta de estrutura física sem precedente. Tive com o presidente da Cohidro, inclusive em audiência pública na Câmara Municipal de Itabaiana, e o maior problema, além, né, da falta de manutenção da barragem, são os canos que ainda são utilizados desde a criação da Cohidro, ou seja, com uma rede extremamente ultrapassada, com grandes vazamentos, e quem tem pagado a conta é o produtor, que tem vindo a sua família, né, em risco, em razão de não conseguir sequer pagar os talões. Eu acho que quase, né, a grande maioria dos irrigantes do perímetro, 466 irrigantes, estão com débitos perante a Cohidro, porque não consegue. Não existe planta em 30 dias, não tem coentro, não tem alface, não tem tomate, não tem repolho, não tem amendoim, não tem batata doce, não tem nada que dê em 30 dias e que seja suficiente para custear, meu presidente Garibaldi, aquilo que eles têm denominado de taxa de água do perímetro irrigado da Ribeira, e é um problema que interessa a todos os deputados, porque é um problema que atinge centenas e centenas de famílias. E como eu citei o deputado Chico, eu deixo aqui mais uma vez, de forma até repetitiva, Chico, que é excelente que tenhamos o canal de Xingó no estado de Sergipe, mas que fazemos primeiro o nosso papel de casa. A gente fala em desenvolvimento do turismo, mas ninguém falou de utilizar as nossas barragens como vetor de desenvolvimento do turismo. A gente talvez até privilegie algumas, né, grandes empresas do setor turístico do estado de Sergipe, que, tranquilo, isso é de um modelo de estado que está posto, mas nenhuma ação é tomada para que, por exemplo, a Várzea das Cancelas, a barragem do Brito, para que a nossa barragem Jacarecica 1 e 2, Linda Brasil, tenha o seu potencial turístico explorado. Então a gente não faz sequer o dever de casa. Eu sou testemunha porque tive em loco na Jacarecica 2,
que está totalmente abandonada, inclusive com a casa lá aberta, inclusive com o mirante tomado no mato, e de que os produtores lá embaixo totalmente desestruturados, com terras altamente improdutivas. Então vamos falar em criação de platores, igual o platô de Neópolis, em Glória, em diversas outras regiões. Vamos, é necessário nos transformemos em uma Juazeiro, em uma Petrolina, sem dúvida nenhuma. Mas peço atenção ao cumprimento, primeiro, do dever de casa, porque é com o dever de casa que a gente aprende a lição, é com o dever de casa que a gente exporta, inclusive, né, pessoas com capacidade para gerar emprego e renda, já que tanto se fala em emprego e renda aqui no estado de Sergipe. Eu queria, mais uma vez, apelar, e vou trazer as fotos do Jacarecica 2 na próxima semana, e também das contas atrasadas dos produtores, né, do nosso querido perímetro da Ribeira, porque é uma realidade, Linda Brasil. Eles não conseguem pagar essa conta de água que foi implantada no final do governo Belivaldo, e de que com Marcelo Deda não existia, porque era um entendimento, acredito que do governador Marcelo Deda, de que aquele subsídio que o Estado estava dando através da Cohidro era necessário para que fosse gerado um emprego no campo, a renda, e hoje a gente está vendo muita gente sem conseguir, inclusive com as suas águas cortadas no perímetro da Ribeira de Itabaiana. Por isso que eu digo, Chico, que a gente precisa primeiro fazer o dever de casa. Vamos olhar para os perímetros aqui do estado de Sergipe, em que condição está. Tenha certeza, o cara que está lá no Jacarecica 2, ele não está plantando, não é porque não quer não, ou porque tem gente com preconceito que diz, é preguiçoso, é isso, é aquilo. Não, meu irmão, é porque você não sabe o preço do veneno, é porque você não sabe o preço do adubo, é porque a pessoa não sabe o preço da semente, e o cara não está tendo dinheiro para comer, imagine para poder plantar naquela terra que tem um custo hoje, por baixo, vamos falar aqui, 10 tarefas de terra, né, de cada lote, 20 mil reais qualquer plantazinha. Então, o Banco do Estado de Sergipe, ele precisa ser vetor no incentivo e principalmente no subsídio dessas pessoas. Por exemplo, a gente tem o Jacarecica 2 de graça, Jacarecica 2 que é por gravidade, na verdade, né, e não tem produção, está um perímetro quase que totalmente improdutivo. Eu falo isso porque fui em loco visitar aquela realidade. E na realidade, né, que precisa de bombeamento, de bombeamento, existe uma taxa que não era cobrada no governo Marcelo Deda e que agora tem limitado a produção e escravizado, inclusive, comprometido a renda das famílias daqueles perímetros que assim são cobrados taxas. Então a gente pede a sensibilidade, né, para que tratemos a Cohidro com atenção devida, Cristiano, inclusive com relação a essa taxa que está sendo cobrada, porque estamos inviabilizando, inclusive as famílias, são 466 famílias somente em um período, e eu aqui, sem nenhum medo de errar, aqui vivem, né, em torno de 1.500 famílias, porque são 3, 4 famílias por lote que ali operam, o lote que é maior, tem mais gente trabalhando. Então a gente precisa dessa atenção para tratar dos perímetros irrigados de Itabaiana não, do estado de Sergipe, porque assim que o canal de Xingó vir, Chico, a gente já demonstre ao próprio governo federal que, olha, a gente tem condição e competência. Os nossos perímetros são bem irrigados, a gente já é exportador de hortifruti e granjeiro, referência no país, eu não tenho dúvida. O estado de Sergipe tem condição de ser referência em exportador de hortifruti e granjeiro. Temos um porto, temos as melhores condições climáticas e as melhores terras. O que falta é gestão, o que falta é interesse e entendimento do que aquelas pessoas que ali trabalham precisam de apoio do poder público e não que eles sejam, talvez, usurpados em algum tipo de política pública que não seja interessante. Temos, inclusive, as nossas barragens, a competência para investir em turismo. Se você for olhar Areia Branca, a cidade de Itabaiana, se você for olhar Malhador, se você for olhar toda aquela nossa micro-região, ela tem um potencial turístico gigantesco, mas que precisamos do apoio do poder público. Estaremos tratando desse assunto, inclusive com as fotos dos perímetros e com as dificuldades que os irrigantes estão passando, muito provavelmente na próxima semana. Muito obrigado, senhor presidente. Há uma contradição, né, se o governador não tem nada a ver com o aumento dos insumos, quem poderá nos defender, deputado Jorge Passos? Porque aqui no estado de Sergipe está assim,
Quando o Belivaldo dizia que estava tudo resolvido, de que entregou o Estado com superávit, com tudo bonitinho, redondinho, o que é bom, eu herdei. O que é ruim, eu não quero. Porque já diz lá em Itabaiana, viu? Filho só puxa pai quando é cego ou aleijado. Eu nunca vi uma coisa dessa. Garibaldo Mendonça. Bom dia a todos os colegas parlamentares. Até a próxima oportunidade.